Bem, pessoal, quase 3 anos de pandemia, né? E agora as entidades começam a lançar guias sobre tratamento de Covid. E uma coisa bem curiosa, né? Muita gente lá atrás, quando eu comecei a fazer os vídeos, né? Era negacionista e falava de remédio disso, daquilo que funcionava, inventaram um monte de coisa, né? No momento que estava no caos, realmente era difícil, a gente não tinha evidência científica, né? Mas muitos não usaram os princípios da ciência para defender algo completamente sem pé nem cabeça, né? E defenderem. Muita gente, a gente sabe, que fez tratamento equivocado, às vezes morreu acreditando que o remédio que funcionava, mas na verdade ele não funcionava, né? E hoje a gente, somando as evidências, a gente vê, né, quem seguiu os princípios científicos, né, da investigação. Você não tem que ter paixão por remédio nenhum, não tem que ter paixão por conduta nenhuma, né? Você vai observar, você vai buscar as evidências científicas daquilo, testar as hipóteses e aí sim falar. Então, às vezes a ciência é demorada, às vezes é chata, às vezes você precisa de algumas informações, né? E no afã de defender alguma teoria que a pessoa acreditava, eles defenderam o remédio errado. E está marcado na internet, no Google, onde você quiser. Quantas pessoas até de renome, fizeram isso. E hoje em dia a gente começa a ver manuais assim, bem embasados do ponto de vista científico. O Brasil está atrasado em relação ao mundo, isso a gente já via, né? Mostrando os remédios que realmente funcionam, né? Passado aquele pavor todo que aconteceu da pandemia, hoje a gente vê claro e percebe que a maioria das pessoas que defenderam os princípios científicos acertaram, né? Então tinha que ter parcimônia, tinha que ter calma. A vacina foi desenvolvida, a vacina salvou milhões de vidas no mundo, né? A vacina continua protegendo a maioria das pessoas. A vacina já mudou, né? Como a ciência dinâmica, né? Tinha um tipo de vacina, agora precisa de uma vacina melhor, que pegava as novas variantes, né? Aqueles remédios todos que inventaram lá, de parasita e tal, comprovaram que não funcionaram, então não está no guideline, não está em guideline nenhum do mundo falando sobre ele, né? E ficou realmente as coisas que teve desse. Realmente, tem alguns problemas, a própria OMS alertou, a OMS, né? Alguns remédios desses com evidência caríssimos, inviáveis de ser comprados. Então isso é um problema grave, a gente tem que ver como resolve isso. Você tem um remédio que trata uma doença, trata muito bem a doença e o preço está inacessível. Isso é gravíssimo também. Mas como eu falei, quando a gente fala em ciência e pensamento científico e remédio, eu tenho que falar com vocês aqui o que funciona do ponto de vista dos estudos feitos. Tem a questão sociológica, econômica, uma série de coisas que aí realmente não é tanto da minha área de compreensão. Mas tenho que dizer para vocês o que funciona e o que não funciona. Vou deixar aqui o link na descrição, justamente desse guideline, para vocês tirarem as dúvidas e verem. E ver realmente, né? Seguir a ciência tem essa vantagem, né? Se às vezes fica meio confuso, a gente está num cenário de pânico e tal, mesmo cenário de pânico, os princípios científicos são o mesmo, né? Você vai observar, você vai levantar uma hipótese, você vai testar aquela hipótese, ver o que realmente funciona e aí sim publicar, alertar, a gente ter as condutas de forma corretas e não condutas equivocadas porque a gente quer dar qualquer resposta.